Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Vida Eterna. Eu quero te convidar para a gente conversar um pouco sobre o reino de Deus, sobre o amor de Deus, porque a palavra dele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 declara o amor de Deus aos pecadores. Eu quero ler um texto que está no livro de João, no primeiro capítulo, verso 17, diz assim: Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Moisés, Deus fez uma aliança. Essa aliança ela foi feita no Monte Sinai. Ele estabeleceu uma aliança e entregou a Moisés os 10 mandamentos para que o povo cumprisse esses mandamentos. E o povo quebrou essa aliança com Deus. E o profeta Jeremias, pela boca de Jeremias, Deus fala uma profecia. Jeremias foi um profeta que ele é conhecido como o profeta chorão. Dos olhos de Jeremias saía lágrimas, saía rios de lágrimas, porque Jeremias ele passou a vida dele toda tentando trazer o povo de volta aos caminhos de Deus. Ele declarava dia após dia, tentando trazer o povo de volta ao Senhor. Ele foi um profeta que profetizou, ele declarava a palavra de Deus num período em que o povo estava afastado de Deus e Deus ia trazer um juízo sobre o povo. E tudo que Jeremias queria era livrar o povo desse juízo. Assim como a igreja do Senhor deseja livrar o mundo do juízo de Deus, que virá sobre todo mundo, Deus estabeleceu um dia que ele vai julgar os vivos e os mortos. Deus estabeleceu um dia para isso. E tudo o que Jeremias queria, assim como ele queria livrar o povo desse juízo que Deus ia trazer sobre Israel, por causa da corrupção de Israel, Deus ia trazer esse juízo. Deus ia mandar eles para eles viver em cativeiro por 70 anos no cativeiro. Tudo que Jeremias queria era livrar o povo disso, dizendo para que o povo se arrependessem e voltassem aos caminhos de Deus. E assim Deus pouparia o castigo. Pela boca de Jeremias, Deus diz o seguinte. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. E Jeremias, do período de Jeremias até essa aliança que ele está falando, essa nova aliança, decorreram entre 490 anos, que são as 70 semanas que Daniel é revelada pelo profeta Daniel. Na semana de número 69, Jesus, ele entrou em Jerusalém e ali se cumpriu essa profecia que o Senhor faria uma nova aliança. Foi em média de um período estimado de 490 anos. Deus profetizou aquele povo que ele estabeleceria uma aliança nova, e essa aliança ela é superior à aliança que foi feita por intermédio de Moisés. Por que ela é superior? Porque Moisés, quando Deus entregou os 10 mandamentos,
A partir do ponto que o povo quebrou essa aliança, Deus contou, foram 10 pecados que o povo cometeu contra Deus. Quando eles quebraram a aliança, Deus estabeleceu um ritual de oferecer sacrifícios, para que se aplacasse o juízo de Deus sobre o transgressor da lei. O transgressor deveria apresentar um sacrifício de um animal. Aquele animal morreria no lugar da pessoa que transgredisse a aliança, transgredisse a lei. E Jesus morreu por causa de nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E assim como na antiga aliança o animal morria quando o pecado do transgressor era colocado no animal, o mesmo aconteceu com Jesus. As nossas transgressões, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E essa nova aliança não requer mais que a gente se dirija até Jerusalém, porque o sacrifício deveria ser oferecido em Jerusalém, no templo do Senhor. Esse templo foi destruído, porque a nova aliança foi estabelecida. O templo foi destruído, o sacerdote foi retirado, porque Jesus é o sumo sacerdote. Os animais cessaram, os sacrifícios de animais cessaram, porque Jesus é o sacrifício. Jesus, ele é maior que o templo, ele é o Senhor do templo, ele é o sacrifício, e ele é o sacerdote, e ele é o mediador desta aliança. E eu deixo essa palavra para você sobre o amor de Deus aos pecadores. Deus, ele ama o pecador, mas ele rejeita por completo o pecado. Todos nós somos pecadores, mesmo quando nós entramos na nova aliança. Mas quando você entra no reino de Deus sobre a nova aliança, nos tornamos de pecadores para pecadores arrependidos. Nós produzimos frutos dignos de arrependimento. Nós vivemos de uma forma que nós entendemos que nós somos dependentes da glória de Deus, porque nós ofendemos a santidade dele. Quem é, papai? Pede a mamãe. Porque ela não dá conta. Tá, papai já vai fazer, espera. Tá? Papai tá terminando. Já vai pra lá, papai já vai, tá? Desculpa, irmãos. Quem tem criança sabe como é que é essas coisas. Mas é isso. Eu quero encerrar esse vídeo com essas palavras. Que a nova aliança, Jesus, ele expandiu o reino de Deus. Ele deixou o reino de Deus ao alcance de todos. Não que a antiga aliança não era, porque era. Israel deveria acolher os estrangeiros e tratá-los bem. Todos aqueles que se interessassem pelo Deus de Israel deveriam ser acolhidos por Israel. Mas Jesus expandiu isso a todo mundo. Jesus revelou Deus como Pai. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, né? Ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então é isso, eu deixo essa palavra. Busque a revelação de Deus e tente entendê-lo e vê-lo como um pai. Mesmo que você seja um órfão ou seu pai nunca foi presente, Jesus vai te revelar a extensão, o significado da palavra pai. Jesus vai te revelar isso.
Porque muitas pessoas não conhecem, são órfãos, ou nunca tiveram pai, ou os pais foram ausentes. Mas Jesus vai te revelar a mais profunda extensão dessa palavra, Pai. Porque esse é o desejo de Deus, ser chamado como Pai. E recebermos a proteção e os cuidados de Deus como um Pai. E o amor de Pai. Esse é o relacionamento de Deus com aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus. É uma relação de pai com filhos. Jesus disse certa vez: já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, tenho chamados de amigos. Então nós somos conhecidos do Senhor como amigos dele. Você vê o tanto que a nova aliança é superior. De servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. O Senhor, ele dá ordens aos servos, mas ele não explica, ele não fala nada, ele simplesmente dá ordens. E Jesus não, Jesus ele deixou claro tudo aquilo que tinha sido revelado do Pai dele. Ele fala: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque eu tenho lhes dito tudo o que tenho ouvido de meu Pai, do Pai dele e nosso Pai. Eu deixo essa palavra. Tudo que Deus deseja é que nós voltemos para Ele em arrependimento, para que Ele seja revelado como nosso Pai. Tá bom? Se essa palavra te trouxe luz, ajuda a gente compartilhar a palavra de Deus. Talvez possa alcançar mais pessoas. Porque esse é o objetivo da palavra de Deus. Deus, ele tem um interesse em nos salvar do mundo. Porque Deus declara que todo aquele que ama este mundo se torna inimigo de Deus. Quando ele fala que todos aqueles que amam este mundo, Deus está falando as coisas deste mundo. Todo aquele que ama as coisas deste mundo, a vida depravada que o mundo oferece, uma vida que exalta o pecado, uma vida que exalta a soberba, exalta o orgulho, exalta tudo que desagrada a Deus. O mundo apresenta como algo correto, algo bom. Deus, como Jeremias chorou por aquele povo, né? O profeta chorão, Jeremias, porque Jeremias entendia que estava vindo um juízo sobre o povo. Deus ia mandar aquele povo para o cativeiro, por causa da corrupção do povo, o afastamento do povo de Deus. Da mesma forma é o nosso trabalho, aqueles que nascem de novo, aqueles que se integram a esse reino, que se tornam a igreja do Senhor. O lamentar nosso é esse, o mesmo de Jeremias, é tentar chamar a atenção das pessoas para que as pessoas se voltem para Deus, para evitar esse juízo. Jeremias, aquele juízo ocorreu, mas era um cenário profético, era um cenário que Deus estava criando um cenário no tempo de Jeremias que ocorreria no futuro. Porque Deus tem um dia separado para julgar o mundo. E tudo, o nosso desejo é livrar as pessoas desse dia e torná-los filhos de Deus. Porque Deus, o amor dele, requer a justiça. Todo aquele que ama, ele é justo. Ele não faz acepção de pessoas, ele não trata com indiferença.
todo aquele que ama, ele não fere as pessoas, porque Deus é amor. E o amor é a união da justiça com a misericórdia. Deus está oferecendo misericórdia nos nossos dias. Chegará o dia que a misericórdia dele será retirada e vai ser o dia da justiça dele, o juízo dele. Porque o amor dele requer isso, ele requer julgar os pecados das pessoas, julgar a maldade das pessoas. Por isso que Deus fala que ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. E o cenário do tempo de Jeremias era exatamente isso, montando um cenário para que nós entendêssemos que vai ocorrer esse dia vai vir. E o nosso anseio, todos aqueles que se tornam filhos de Deus, é livrar as pessoas deste juízo. Porque o amor de Deus requer justiça. Requer justiça. E a justiça de Deus foi saciada em Cristo Jesus. Ele pegou as nossas transgressões e colocou em Cristo Jesus. Por isso que ele foi esmagado e moído naquela cruz. Os nossos pecados foi o que suspendeu Jesus naquela cruz. Eu deixo essa palavra para você. Ajuda a gente a compartilhar a palavra de Deus. Se essa palavra tocou o seu coração, ajuda a gente a compartilhar ela. Porque Jesus fala que Ele é a água viva. Quem beber da água viva, do seu interior jorrarão rios de água viva, de águas vivas. Todo aquele que bebe do Evangelho, experimenta do Evangelho, ele vai se tornar uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Essa é a maior evidência da salvação. Se tornar em uma fonte de água viva. Dentro de ti vai jorrar água viva. As pessoas vão procurar você, procurar aqueles que conhecem a Deus, que são filhos de Deus, porque são fontes de águas vivas. Por isso que aquele que é filho de Deus, ele não faz acepção. Ele é a expressão do amor, porque o amor habita nele. E ele é a habitação de Deus. Por isso que pessoas procuram essas fontes de águas vivas. Jesus passa a habitar na pessoa. Então eu te deixo essa palavra. Se tocou o seu coração, deixa que Deus, ele vai fazer essa obra. Ele vai tornar você uma fonte de água viva. Como Jeremias chorou por aquela geração, nós também vamos começar a chorar por essa geração. Jeremias derramou rios de lágrimas por aquele povo. Porque Jeremias sabia o que viria sobre eles. Aqueles que têm a revelação de Deus também sabem dessas coisas. Porque Deus revela essas coisas. Eles sabem que o amor de Deus requer justiça. O amor de Deus é a justiça e a misericórdia. Tá bom? Que o Senhor abençoe a sua semana. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. E que a graça do Senhor, seja abundante sobre a sua vida. E muito obrigado.
Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.